Na aula passada, nós vimos os sujeitos da relação de consumo, né? Nós vimos a figura do consumidor, do fornecedor, vimos o que é produto e o que é serviço. E aí, para trazer uma ideia um pouco mais ampla da disciplina, eu trouxe aqui alguns casos que há aplicação da relação de consumo, ou seja, aplicação do CDC. Então, todos esses casos que eu elenquei aqui, são os casos que eu julgo importantes, que vocês conheçam, porque aplica o CDC. Primeiro, são as questões de plano de saúde. Tá? Qualquer que seja que o plano de saúde, tirando os planos de autogestão, eles são aplicáveis ao CDC. Depois eu vou explicar o que é esse plano de autogestão. Pensem aí nesses planos de saúde como Unimed, Bradesco, etc. Esses planos que a gente pactua com a operadora de serviço de saúde. Pode ser pactuado de forma direta ou pode ser fornecido pelo meu trabalho, pelo empregador. Tanto faz. A minha relação de paciente com o plano de saúde ou contratante com o plano, ela é de consumo. Segunda hipótese, eu coloquei um exemplo de financiamento bancário ou instituição financeira para adquirir um veículo para uso de táxi. Hoje a gente poderia ainda falar de motorista de aplicativo, Uber ou outro qualquer. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque aqui reside, inclusive, a ideia da teoria finalista mitigada que nós já estudamos, né? Porque se aplicássemos só a teoria finalista, o sujeito que adquire esse veículo para lucrar poderia ser considerado consumidor. Então, se o carro apresenta um defeito, ele não poderia alegar a relação. E aí já existem inúmeras jurisprudências dizendo que vigora relação de consumo nessa relação. Por quê? Porque o que define consumidor é a vulnerabilidade, nós também já vimos, né? Então, é claro que existe vulnerabilidade para João, que está comprando o carro financeiro, para ser um motorista de aplicativo, para ser um taxista, em contraponto com a financeira, com a Itaú, ou com, melhor dizendo, com a Itaú Financeira, Bradesco, Santander, ou qualquer outro banco ou instituição similar aí. Então, aqui, quem for anotar, podem colocar ao lado, que é um exemplo da teoria finalista mitigada. Nós vimos ela para definir o que é consumidor. Fica-se também o CDC. Outro exemplo que poderia ser dado aqui. Maria compra uma costura para costurar para fora, para fazer peças para revenda, para fazer consertos de roupa, para consertar roupa, para fabricar roupa. Maria pode alegar relação de consumo com a loja ou o fabricante da máquina de... Pode, porque ela vai conseguir, dentro do simples aqui, tá? Dentro desse exemplo simples, ela consegue mostrar a sua vulnerabilidade. Agora, se eu for uma grande empresa de confecção, tá? Uma grande empresa com várias filiais pelo Brasil, compra uma máquina de costura e apresenta defeito, ela vai conseguir aplicar o CDC? Dificilmente. Tá? Aí eu não vou fazer a visualização, porque vai faltar a vulnerabilidade. Então veja que depende do exemplo, da maneira que é colocada, mas vocês vão compreender em cada aula um pouco melhor, mas tem exemplos aí. Esse financiamento para adquirir um veículo, para uso de motorista, particular, aplicativo, táxi, ou seja, não é para uso próprio, ou a mulher lá, a Maria, comprando a máquina para costurar fora.
ou fazer reparo de roupa. Também poderia aplicar o CDC. Terceiro, as relações com os Correios, que é também chamado, né, de empresa de Correios e que é uma empresa pública. Tá? Então, a relação que eu tenho com o correio, seja quando eu vou postar um objeto ou quando eu vou receber, eu posso aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, pode ser o jeito que a carta, a correspondência, a fio do material, como o sujeito que vai receber. São relações de consumo. Quarto, as relações entre clientes e casas noturnas. Aqui a gente ainda poderia completar cliente com casa noturna, cliente com restaurante, cliente com bares, pubs, etc. Tá? Eu coloquei casa noturna porque havia discussões, né, um tempo atrás na agência, se seria a relação de consumo e é. Tá? Um exemplo aí foi aquele acidente em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né, em 2016, não lembro o ano exato, mas aquele acidente que teve lá, e aí aqueles jovens lá morreram, as famílias pleitearam indenização por dano moral, dano material, fundado numa responsabilidade ativa dentro do, porque é uma relação de consumo, tá? Era uma carna, e aqueles sujeitos que morreram lá eram os clientes. E o último aí, as relações entre profissionais liberais e seus clientes ou pacientes. Cliente barra paciente, porque depende do tipo de profissional aí. Médico, médico particular, tá? Dentista particular, advogado a gente põe fora. A única profissão que a gente deu daqui é o advogado que tem regramento próprio, tem estatuto, tá? Mas aí a gente põe médico, põe dentista, contador, arquiteto, qualquer dos profissionais aí liberais, excluindo o advogado. Tem doutrina que diz que aplica o CDC entre cliente e advogado, mas não está muito correto não. Tá? Para nós aqui o entendimento é que não aplica. É uma relação própria, regida pelo Estatuto e Regulamentos da OAB. Lá não tem margem para analisar como relação de consumo. Então, aqui seriam alguns casos que eu acho importante vocês conhecerem a aplicação das normas que nós vamos estudar. Ao lado eu coloquei algumas súmulas. Tá? A primeira, súmula 130 da STJ, que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto do veículo ocorrido no estacionamento. Aquela famosa placa, não nos responsabilizamos objetos ou pelos pertences deixados no estacionamento. Responsabiliza sim, é o que diz a súmula 130 do STJ. E claro, e além de responder, aplica o CDC. Fui no shopping, deixei o carro lá. Voltei, o carro não estava. Aplico a súmula e aplico o CDC. Fui ao supermercado, deixei no estacionamento. Fui em uma loja de deixei no estacionamento. Tudo eu poderia fazer aplicação da súmula, bem como do CDC. A outra súmula, que ela é importante, mas podemos dizer que já está batida, é que instituição financeira e bancos são regidas pelo CDC. Os bancos brigaram por muito tempo no STJ para terem a relação deles com o cliente como relação, não vigorou, tá? Então, é inequívoco a relação nossa, cliente com banco, é de consumo. Aí pode ser banco, pode ser instituição financeira. Outros lá, financeira BV, financeira não sei o quê. Todas essas são relações consumeristas. Os planos de saúde, já comentei com vocês, está no próprio lado, eu só trouxe a súmula aí para ver que tem um entendimento do STJ também. E ainda, ligado ao plano de saúde,
Eu só trouxe aí uma observação, a abusividade de cláusula. A gente ainda vai estudar o que é cláusula abusiva. Tá? A cláusula abusiva, nós ainda vamos ver. Mas eu já trouxe um exemplo aí, que a gente já está falando um pouquinho do plano de saúde. Seria aí a limitação ao tempo de internação. Exemplo, vou fazer um contrato de plano de saúde com a Unimed. No meu contrato, lá, que a Unimed cobra as despesas se eu ficar internado por 40 dias. Depois de 40 dias, ela não cobre mais. Essa cláusula, ela é abusiva, tá? O juiz pode dar a nulidade da cláusula. Não tem como eu prever num contrato quanto tempo a parte vai ficar internada. Então, há uma abusividade frente ao consumidor, que vocês já sabem, é um sujeito vulnerável. Tá? Então, vejam aí essa como um exemplo de abusividade. E coloquei uma jurisprudência em tese. Jurisprudência em tese, vocês conseguem consultar no próprio STJ, existem de todos os temas lá. Jurisprudência em tese de direito penal, direito ambiental, direito civil, contratos e relação de consumo. Essa que eu trouxe aí é entre área de serviço público, o usuário, para os serviços que a gente considera essenciais. Exemplo, fornecimento de água, fornecimento de luz, telefonia. Nesses casos aí a gente tem a aplicação da relação de consumo. Tá? Aplica-se, então, o CDC com essas grandes operadoras aí. Fornecimento de água, fornecimento de energia, de tudo isso pode ser, tá? Então, trouxe para vocês verem exemplo. E temos aí ao lado a não aplicação do CDC. Os exemplos que constam aí, a gente aplica a relação de consumo. A gente aplica outra relação que já foi estudada ou vai ser estudada por vocês aí. Primeira, a relação entre representante comercial autônomo e a empresa. Empresa X contrata como representante autônomo. É uma relação, um contrato de representação. É um contrato civil e não de consumo. Um contrato civil vai ser regido pelo Código Civil, não pelo CDC. Segundo, a relação entre condômino e condomínio. Quem mora em prédio, quem mora em apartamento, tá? Caso quem mora em prédio, quem mora em apartamento, se ficar devendo a taxa condomínio, a taxa condominial, não é relação de consumo. É uma relação civil lá dentro do direito civil, dentro dos direitos reais, direito das coisas, que é condomínio. Não aplica o CDC. Terceiro, pode afetar alguns alunos, é a relação entre esse aluno e o crédito educativo. FIES e etc. Educa Mais, existem tipos de crédito estudantil ou educativo. A relação do aderente com o banco ou com a situação que fez o crédito, aqui na questão do crédito em si, ao solicitar, não é de consumo. A relação desse aluno com a instituição de ensino é de consumo. Então, aqui é só quanto ao crédito educativo, tá? Apenas isso. Não com a instituição de ensino. Contrato de franquia é do direito empresarial. Quando se fala em franquia, franqueador e franqueado, quero ter uma franquia do McDonald's, tá? Se eu adquirir essa franquia dessa empresa, a minha relação com o McDonald's ela é de direito empresarial e não de consumo. Claro que se eu mudo o exemplo dizendo que eu vou lá consumir um lanche, aí ela é de consumo, sem dúvida, tá? Então aqui é a relação de franquia entre
franqueador e o franqueado, entre as empresas. Execução fiscal, como o nome diz, execução fiscal é relação de direito tributário. Tá? Então, toda e qualquer relação de direito tributário está excluída do CDC. Pagamento de tributo, pagamento de imposto, pagamento de multas, não é tributário, é administrativo, é constitucional, mas defesa do consumidor não é. E os serviços advocatícios, que é o que eu falei, que é o melhoramento que nós temos que ter. Não aplica o CDC. Aplica regulamento da OAB, leis próprias. Não coloquei aqui no material, mas a gente ainda pode acrescentar como não aplicação a relação entre, pensem lá, do contribuinte com o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, a relação entre o contribuinte e o INSS, ela é de direito previdenciário e não direito do consumidor. Ainda que a gente visualize a prestação de um serviço, ainda que visualize um hipossuficiente, pode ser considerado vulnerável, não é consumo, é relação previdenciária. Então, todas essas que eu mencionei estão excluídas do CDC, estão excluídas da matéria. E aí eu coloquei ao lado alguns posicionamentos do STJ também. O primeiro aí, nós vimos que aplica o CDC nos planos de saúde. Plano de saúde é relação privada, há inclusive pagamento. Aqui, quando não aplica, é a relação do paciente com o Sistema Único de Saúde. Tenho um plano de saúde, a minha relação com o plano é de consumo. Se eu não tenho plano de saúde, a minha relação não é de consumo, é de responsabilidade com o Estado. Aí é hospital estadual, federal, tá? Tem que ver a regra, mas aí é porque não é de consumo, é relação que vai ser discutida dentro da responsabilidade do Estado e não de uma empresa privada. Tá? O CDC não se aplica ao contrato de plano de saúde por entidade de autogestão. Então, falei, todos os planos de saúde estão abrangidos pelo CDC. Os contratos de autogestão. O que é o contrato de autogestão? O exemplo vai ficar mais fácil. Existe lá, por exemplo, quem é funcionário do Tribunal de Justiça, quem é funcionário público, servidor do TJ. O funcionário, ele tem um plano de saúde. Não é da Unimed, não é da Bradesco, é do próprio TJRJ. O próprio TJRJ gere um contrato de autogestão para plano de saúde. Então, esse contrato autogerido pelo TJ não posso aplicar o CDC. Tá? Nenhum caso concreto vai colocar para vocês adivinhar se é ou não autogestão. Não tem como. Tem que estar escrito. Tá? Então, o tratado de autogestão vai vir escrito desse jeito. João tem um contrato de plano de saúde, de autogestão, já sabe, não aplica o CDC. É isso que vocês têm que conhecer. Se não é autogestão, não vai falar. João contrata com a Mil Saúde, contrata com a XBN Saúde, não importa. Leu a palavra autogestão, não é consumo. Não leu a palavra, não vai presumir. Pelo contrário. Professor, dá licença. Vai O senhor pode presumir que repetir não esse é. final aí da presunção? Hum? O senhor pode repetir esse final aí que o senhor falou da presunção, porque eu acho que o meu aqui saiu cortado e eu não consegui entender. Se eu ler uma palavra, presume uma coisa, lê outra. Se lê, lá no caso concreto, o plano é de autogestão. A resposta está aqui. Não aplica o CDC. Leu lá, o contrato é de auto, não aplica o CDC. Leu lá, contrato de saúde.
é aplicação do CDC. Só vai dizer que não é se o caso foi isso. Só se tiver escrito essas palavras. Que é por autogestão. Não existe presunção. A gente não vai presumir se é ou se não é. Tá? Não tem como presumir no caso concreto. O caso já vai te dar. O caso, ele já vai te dar se é ou se não é. E aí basta saber se é autogestão, não aplica. Se não é, aplica. Tá? E não incide C nas relações entre condômino e condomínio. Eu já coloquei ao lado também. Só inseri aqui de novo, porque é um dos entendimentos, inclusive, do STJ. Então, nessas relações aqui, nesse segundo, a gente tem tantos exemplos que não aplica o Código de Defesa do Consumidor. E aí, basta saber que não aplica. Não vai ser cobrado, é claro, o que aplica, então. Então, dentro da franquia, quem tem direito e quem não tem? Não é objeto da matéria. Tá? Não tem aplicação nesses casos que foram mencionados aqui. Depois, quando forem ler uma leitura, forem ler uma doutrina, forem pesquisar um material, vão ver mais casos. Mas os principais, os mais cobrados, eles estão aqui. Que aplica e o que não aplica. Tá? E aí, a gente pode entrar, então, na ideia dos princípios. No CDC existem inúmeros princípios, mas a gente vai falar dos principais, os que mais são cobrados. Tá? Para ver os princípios, vocês podem olhar o artigo 4º. Então, todo o artigo 4º, ele dizendo uma ideia lógica. Existem lá no artigo 4º inúmeros incisos para tratar dos princípios. Tá? Então, vários incisos lá estão tratando da relação biológica, na relação de consumo. O primeiro que nós temos é a própria vulnerabilidade. Tamanha a importância dessa palavra. Então, a vulnerabilidade, além dela definir o consumidor, além dela caracterizar o consumidor, ela é um princípio. Porque é ela que faz a proteção dessa pessoa na relação de consumo. Então, o princípio de vulnerabilidade, ele é tido como o maior princípio do nosso código. É da vulnerabilidade que vão decorrer todos os outros princípios. Tá? Existe um princípio maior. Lembrem lá, na Constituição existe a dignidade da pessoa humana. Para tudo tem que colocar a dignidade da pessoa humana. Vai ser parecido no CDC, só que vocês vão colocar o quê? A vulnerabilidade. Ela sempre vai vir à mente. O consumidor pode isso. Por quê? Vulnerabilidade. O consumidor é consumidor. Por quê? Ele comprova a vulnerabilidade. Claro que não é só dizer isso, né? Mas eu estou dizendo assim, para lembrar. Esse é o maior o quê? É o maior princípio. E aí o que indica a ideia de vulnerabilidade? Coloquei no material aí para vocês. Ela é uma condição inata ao consumidor. Todo consumidor é considerado vulnerável. Por quê? Todo consumidor é a parte mais fraca da relação. Já sabem, toda relação de consumo vai existir consumidor e fornecedor. Além disso, toda relação de consumo, a parte mais é o consumidor, dada a sua vulnerabilidade. Lembrem, a vulnerabilidade ela pode ser técnica, jurídica ou econômica, qualquer das três. Tá? E se a gente trata da vulnerabilidade da pessoa física, ela pode ser presumida. O que isso significa? Eu, vocês, João, José, Maria. Todas essas pessoas, elas têm o quê? O valor delas
a vulnerabilidade. Porque ela o quê? Vai se presumir. Já na pessoa jurídica, não existe a presunção. Tem que fazer a comprovação. Tem que comprovar. Tá? Então, para a pessoa jurídica, eu necessito comprovar vulnerabilidade. Então, a pessoa jurídica ela tem que mostrar, no caso concreto. Lembra lá, se é aquela empresa alegando ser consumidora, ela tem que provar para o juiz. Provar que é vulnerável. De forma técnica, econômica ou jurídica. Pessoa física, presume. O juiz dá a presunção. Presume que é. Existe essa possibilidade. Tá? Então, aqui, a ideia de vulnerabilidade é o quê? Reconhecer o consumidor como a parte mais fraca. Ter essa ideia na cabeça. E aí, por ser a parte mais frágil ou mais fraca, essa parte merece o quê? Proteção especial. Sem uma proteção especial, não efetiva os direitos. Essa pessoa não tem efetivado as suas garantias. Tá? Então, tenham essa situação em mente, que ele é o maior princípio da relação de consumo. Tá? Sem ele, não vai decorrer os demais. Súmula 130 serve para estacionamento rotativo de rua que a prefeitura cobra? Não. Tá? Estacionamento rotativo de rua é relação que vai ser travada até com o poder público, responsabilidade civil, não embasada aqui dentro do CDC. Tá? Estacionamento rotativo é uma relação de direito administrativo. As regras vão ser aplicadas da habilidade do direito administrativo. Responsabilidade civil também, objetiva, mas do artigo 37, parágrafo 6º, né? Que é da administração pública. Aqui não, aqui a gente está falando do que é considerado shopping, estacionamento, supermercado, loja, departamento e etc. Tá? Aí seria o caso da aplicação. Entendeu essa coisa? Natalício, o áudio está falhando. Aqui eu não consigo verificar se está falhando ou não, mas não sei por que determinada hora da aula começa a falhar mais. Professor. Professor, às vezes robotiza a sua comunicação aí, corta a palavra, entendeu? Professor, às vezes pode ser que o senhor está com muita coisa aberta no computador. Não. Pode estar um pouco fraco, então a baixa velocidade da internet mesmo, acontece. É a internet que tem ficado ruim mesmo, ultimamente. Estável, né? Sim. Aqui, eu não moro em Barra Mansa, né? Então aqui em Resende ela tem ficado bem, bem ruim. Mas assim, deixa o página nenhuma aberta, só o que eu tenho que passar. Mas tá dando para entender? Não, depois eu gravo um áudio também e deixo lá no AVA. Se tiver cortando muito aí. Professor, não está cortando muito não, às vezes é uma palavrinha ou outra só que corta. Mas a gente está, aí quando falta assim, se o senhor não se incomodar, a gente interrompe aqui, entendeu? Tá. Sim. Tá, então tá. Aí eu procuro repetir também. Assim, é mesmo que com outra palavra, se cortou, passar por isso, tá? Ponto pacífico, tá? Então tá. Vou voltar aqui. Então, o princípio da vulnerabilidade é essa ideia. Então, de que reconhecer o consumidor como o polo mais fraco da relação. É justamente esse reconhecimento. Não estamos reconhecendo isso para dizer que o consumidor tem razão de tudo. Não é isso. Nós estamos reconhecendo para garantir a ele alguns direitos. É só isso. Tá? Então, o reconhecimento da vulnerabilidade
gera essa consequência. Então, é um princípio importante conhecido aí. Existe também a famosa boa-fé objetiva, que vocês já estudaram em direito civil. A mesma ideia que viu no direito civil, tá? Vocês vão ter aqui dentro do direito do consumidor. Então, na boa-fé objetiva, a gente tem, na verdade, um padrão o quê? De conduta, ou um padrão de comportamento a ser seguido pelas partes. E aí veja, enquanto a vulnerabilidade ela é um princípio só para o consumidor, eu não posso falar em fornecedor vulnerável, tá? A vulnerabilidade ela é condição do consumidor. A boa-fé objetiva ela deve ser feita por todos, tá? Então, boa-fé objetiva é um padrão de conduta que fornecedor e consumidor devem seguir. E aí, no material, ainda vai além. De todos seguirem, deve ser observada na fase antes do contrato e até mesmo depois do contrato. Em resumo, a boa-fé ela deve estar em toda a relação, antes de eu fazer o contrato, antes de eu assinar o contrato, até depois que eu assino o contrato, e em respeitar a boa-fé. É isso que ela quer dizer. Todos devem ter um comportamento, o quê? De confiança, de probidade, de ética. Isso seria a boa-fé. É a mesma boa-fé estudada para os contratos na relação civil. É a mesma coisa. Tá? Então, o que viram lá em direito civil, a gente aplica aqui também no CDC. Aplica na fase pré-contratual e até mesmo pós-contratual. É um padrão de conduta a ser seguido por todos, por consumidor e fornecedor. Não basta a boa-fé, tem que existir também a transparência. Então, o princípio da transparência, ele deve estar em todos os contratos de consumo. E o que significa a transparência? O contrato, cláusulas, um rótulo do produto que eu compre, tá? Vou comprar um produto alimentício. Esse tem que ser claro, tem que ser o mais transparente possível. Tem que ser em língua portuguesa. Se eu vou comprar um produto importado, tem que ter a tradução, tá? Principalmente gênero alimentício, consta a tradução, né? Tem lá aquele produto importado, aí vem uma etiqueta com os ingredientes, a composição. Porque não é obrigado a saber outra língua. Não é obrigado a saber o que é esse. E aí ele tem que comprar a coisa de forma transparente, de forma clara, tá? Então essas cláusulas, e aí podem visualizar. Quando eu falo cláusula, pode ser o contrato ou pode ser um rótulo de um produto, pode ser um manual de instrução. Qualquer que seja os atos ali da relação de consumo, eles devem ser transparentes. Evitar a ambiguidade, por exemplo. Evitar cláusula da dupla, tripla interpretação. Tá? Então, aquela cláusula confusa. Parece, daqui a pouco não parece. Diz isso, mas eu acho que é outra coisa. Não. As informações, elas têm que ser claras, objetivas e transparentes. Por que ela tem que ser transparente? Porque existe um sujeito considerado vulnerável, para proteger ele. Exatamente por isso. Então, isso seria a ideia da transparência, ser o mais claro possível. Alguns trabalham até junto a transparência com o princípio da informação. Não basta eu ser transparente. Eu tenho que informar tudo o que é devido. Tá? Além de eu ser claro, eu tenho que prestar todas as informações. Então, as informações, elas têm que ser passadas de forma adequada.
para resguardar um direito ou para proteger esse direito, tá? Então, essa informação, ela visa o quê? Dar uma escolha consciente para o consumidor. Se o consumidor ele tem as informações todas prestadas e todas de forma clara, ele vai escolher aquele produto ou aquele serviço de forma consciente, tá? Ainda que seja utópico isso aí. A informação, além de clara, ela tem que ser o quê? Prestada na íntegra, tá? Isso aí visa a vulnerabilidade e a escolha do consumidor, para ele fazer uma escolha mais justa, para ele não ser induzido a erro, tá? O produto parece uma coisa, é outra. Existe na prática. Os princípios informam o contrário. Não deve ser feito, não deve ser praticado essas condutas. E temos também o princípio aí da interpretação mais favorável. O que significa? Até coloquei para vocês o artigo 47 do CDC. Né? No artigo 47, é dito lá, o intérprete, diante de um contrato de consumo, deverá atribuir às suas cláusulas de sentido, de modo equilibrado e efetivo, os interesses do consumidor, parte vulnerável da relação. Tá? Então, o artigo não diz essas palavras, ele diz ideia. A ideia do artigo 47, qual que é? Se houver dúvida na interpretação de um contrato, se houver dúvida na cláusula 5ª de um contrato, ela vai ser interpretada da melhor maneira para o consumidor. Então, onde houver dúvida, vamos interpretar em benefício do consumidor. Tá? Coloquem para não esquecer na cabeça, é a mesma coisa do aluno. O aluno sempre ele quer o quê? Não estou dizendo se tem ou não razão. Ele vai querer em benefício dele. Tá? A interpretação vai ser o quê? Benéfica, em favor dele. E não o contrário. Não para prejudicar. Se houver a interpretação, ela vai ser benéfica ao consumidor. Tá? Claro que o consumidor também não pode ter má fé. Tá? Então a gente aqui não vai chancelar a situação de má fé. Aí é o consumidor porque ele não quer pagar o produto. E aí ele comprou o preço, ele achou que tinha que pagar, que não é isso não. Tá? É na hora de analisar um contrato. É na hora de analisar uma relação jurídica. E lá no contrato. A 5ª tem uma discussão sobre ela. Começa falando, por exemplo, que eu tenho esse direito. Lá na 3ª linha, ela fala que eu não tenho mais. É uma cláusula confusa. É uma cláusula ambígua. Qual que é o dever do juiz? Interpretar de modo mais favorável. Então, ele vai dizer que eu tenho aquele direito. Tá? É um dever ser. A cláusula, o contrato ou a ação deve ser interpretada do modo mais favorável para o consumidor. Todos esses princípios, interpretação mais favorável, informação, transparência, boa-fé, estão ligados à ideia de vulnerabilidade. Se não existisse esse princípio aqui, não existiria os demais. Não teria lógica. Tá? Então, o CDC é um código princípico. Muitas questões vocês matariam pelos princípios. Tá? Geralmente, coloca-se um pequeno caso concreto lá. Tá? E aí, no meio da caso, está bem claro que a informação não foi prestada. Eu liguei para contratar um plano de internet. Liguei, pedi, solicitei informação. Ele me falou, o atendente, mais ou menos. Falou e não falou outra. Aí vem a pergunta: foi violado algum princípio? Qual? Foi. Foi violado o princípio da informação.
tá? Então, às vezes, coloco só para vocês identificarem o princípio, só para identificarem qual princípio foi violado. Por quê? Porque o CDC é todo fundado em princípios. Então, vocês vão dar depois uma lida, vão ler aí o artigo 4º do CDC, que ele vai trazer umas outras ideias aí também, uns outros, mas os principais nós temos aqui no material, tá? Então, como lição de casa, né, vocês vão ler o artigo 4º, que ali ele informa como princípios algumas situações. Vistos os princípios, nós temos aí muito importante o artigo 6º. Todo o artigo 6º, ele trata de que são considerados, tá? E veja só, o código, ele fala a palavra básico. Significa que são direitos mínimos. O mínimo do mínimo que o consumidor tem. O mínimo do mínimo que o consumidor tem são estes direitos aí no artigo 6º, tá? Alguns são autoexplicativos. Alguns não tem muito o que comentar. Por exemplo, o 1, a protegida, saúde, segurança. É óbvio que o consumidor tem. Todo mundo tem. Na própria Constituição existe proteção à vida. Tá? Então é óbvio que não é justo eu compro um produto que vai atentar contra a minha vida. Tá? Então, essa ideia aí de proteção à vida, proteção à segurança e proteção à saúde é uma condição básica de qualquer relação jurídica. E foi inserida aqui no CDC também. Tá? O inciso 2 fala educação e divulgação sobre o consumo adequado, assegurando a liberdade de escolha e a igualdade na contratação. Esse inciso 2 do artigo 6º, ele pode ser chamado de princípio da educação. Alguns doutrinadores assim colocam. Tá? Então, existe o princípio da educação de consciência na escolha, educação de ter o quê? Uma prática de consumo justa, equilibrada. A ideia é que o fornecedor, ele mente na cabeça de nós consumidores que devemos comprar, comprar, comprar. Produzir, poluir o meio ambiente. A ideia é essa. Por isso que existem aí algumas propagandas que estão o quê? Coibindo, né? A questão a questão de um consumo equilibrado, a questão de o mínimo possível ou o mínimo necessário, né? Eu não precisaria comprar, por exemplo, ter 3 roupas de roupa. Bastaria eu ter um, até menos que um, daria para viver. Existem algumas propagandas nesse sentido, tá? Para poder dar o quê? Uma conscientização na questão da educação na escolha social. E ainda fala aí na questão da liberdade de escolha. E é claro, também o fornecedor, ele visa dinheiro. O fornecedor, ele visa lucro. Então, ele não vai dizer também, não compre. Não é isso, tá? Ele está dando como uma situação de opção. Ele está dando como uma situação de conscientização. É uma política pública, é uma política de educação e conscientização. Então, é isso que prevê o inciso 2 do artigo 6º. O inciso 3, ele volta a falar ação. Tá? Desculpa. Ele volta a falar de informação. Quando ele fala aí na informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. E aí, essa informação nós já vimos. Além dela ser a maior nível, ela tem que ser transparente, que é sinônimo de clara. Aí ele especifica aí, com especificação de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, preço,
sobre os riscos. Tudo isso tem que constar, tá? Deve constar. Então, essa expressão aí do inciso 3 do artigo 6º é para atender a informação e a transparência. Esse inciso 3 visa atender o princípio da transparência e princípio da informação. Inciso 4. A proteção contra publicidade enganosa e abusiva. Hoje não vou entrar em detalhe, porque nós vamos ter uma aula específica para analisar isso, tá? Então, existe como direito básico, vocês têm que saber hoje é só isso. Existe como direito básico uma proteção contra publicidade enganosa e publicidade abusiva. Depois, vocês vão conhecer o que é uma publicidade enganosa, o que é uma publicidade abusiva. Hoje basta saber isso, tá? O 5º, modificação de cláusulas contratuais. Esse a gente vai ver daqui a pouco. Então, só vou pular ele. 6. Efetiva prevenção e reparação de danos. Efetiva prevenção, reparação de danos. E ele coloca, esses danos podem ser patrimoniais, ou seja, materiais, morais, individuais, coletivos e difusos. E aí, volta na responsabilidade civil. Qual princípio agora na responsabilidade civil? Princípio da restitutio in integrum, ou restituição integral. Princípio da restituição integral é aplicada no CDC? Está no artigo 6º, inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de todos os danos, de ordem individual, coletiva e até mesmo difusa, que é para todos. Tá? Então, ao lado do inciso 6, vocês podem chamar atenção para o princípio da restituição integral, ou restitutio in integrum, e foi tema de responsabilidade civil. Tá? 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos. Por exemplo, acesso ao poder judiciário, acesso com que a parte tenha direito de pleitear o seu direito. Exemplo, juizado especial cível. Além do juizado, órgãos administrativos, PROCON. Então, a própria ideia de existir o PROCON, de existir a Associação de Defesa do Consumidor, é atender o inciso 7, que é um direito básico do consumidor. E aí existe toda uma política pública para atender esse dispositivo, tá? Então, existe também políticas públicas para atender essa situação. O inciso 8, a gente vai ver daqui a pouco também, que é o ônus da prova, guardando aí o inciso 5, para a gente ler, e o inciso 10, que a gente vai ver mais para frente, junto com o artigo 22, porque o inciso ele trata também de um princípio, a adequada e eficaz prestação de serviço público. O serviço público, água, luz, telefone, todos esses serviços, além de essenciais, eles têm que ser prestados de forma eficaz. Não basta me entregar o serviço, tem que prestá-lo de forma eficaz. E aí o parágrafo único para atender a própria informação e a transparência. A informação aí prevista no inciso 3, ela deve ser acessível à pessoa com deficiência. Tá? E aí vai ter lei, vai ter regulamento para definir isso. Não é cobrado de vocês esse regulamento próprio. Tá? O que é cobrado? A informação, ela deve ser para todos, para os deficientes também, porque são pessoas e merecem proteção jurídica. Então, a informação clara e adequada, o código não abre, é para todas as pessoas. Tá? Justo para atender até a dignidade da pessoa humana, estatuto da deficiência e demais estatutos. Tá?
A ideia aqui é proteger ao máximo. Veja que vários incisos são de fácil compreensão. E aí a maioria do que eu fui explicando aqui, as questões, às vezes, cobra só a literalidade dos dispositivos. Às vezes mudam lá. Por exemplo, às vezes coloca lá, o consumidor tem como direito básico a efetiva prevenção, reparação de danos patrimoniais, individuais, coletivos e difusos. Porém, o Código não preveu o dano moral. Errado. É uma besteira? É, mas muitas questões aqui vão tratar da literalidade do que está nos incisos. Então, uma questão de vocês têm que ler com atenção para ver se não está faltando palavra ou outra, tá? Porque a ideia aqui é proteger com base em direitos e às vezes base em alguns princípios aí que eu mencionei para vocês. Então esse artigo 6º, só para a gente concluir a ideia geral dele, ele tem dispositivo de ordem material, ele trata de direito material e trata de direito processual, tá? Dando, na verdade, um nome para o juiz analisar essas ações, dando um norte para o juiz tentar equilibrar essas. Exemplo, inciso 1, inciso 2, inciso 3, 1, 2 e 3 estão tratando de direito material, da relação, é direito material. Inciso 8, inversão da prova, é direito processual. Tá? Então, o artigo 6º, ele tem pontos de direito material e pontos de direito processual. Outra informação importante do artigo 6º, é bem óbvia, mas às vezes já vi aluno errar. Olha lá o caput do artigo. São direitos básicos de quem? Do consumidor. Às vezes, direito desse e coloca fornecedor. Está errado. Tá? Então, o fornecedor tem direito à modificação das cláusulas contratuais. Errado. Quem tem direito é o consumidor. Tomem cuidado. O artigo 6º é para o consumidor. Várias questões da OAB colocam ali, invertem um pouco e coloca como direito do fornecedor. Está errado. Eu não posso usar o artigo 6º contra o consumidor. Tá? Pode ser usado contra. Só pode ser usado em benefício. Eu não posso pegar isso aqui e aplicar para o outro lado da relação. Senão eu vou contra o consumidor. Imagina lá, se eu falo que o fornecedor pode mudar as cláusulas contratuais. A insegurança jurídica que vai causar. Tá? Eu estou aqui tutelando, eu estou aqui defendendo o consumidor. Então é para ele que nós vamos usar o artigo 6º. Todos esses incisos vão ser olhados com cuidado para o ente que é vulnerável. Para o outro, não. Para o fornecedor, ele já tem a sua proteção. Ele não precisa dessas disposições aqui. Proteção à vida, à saúde. Tá? Então, tomar cuidado que é apenas para o consumidor o artigo 6º aí. É o que está no caput, é bem óbvio, mas é bom chamar a atenção de vocês. Eu falei que é inciso 5 para falar depois. Porque ele é o quê? Dessa alteração, modificação e até mesmo uma revisão do contrato. Prevê o inciso 5. Então, o inciso 5, lembrando, é um direito básico do consumidor, é um direito, um dos mínimos do consumidor, que o próprio consumidor, ele possa o quê? Solicitar, ele possa pedir a modificação das cláusulas que tem no contrato, e cláusulas essas que estabelecem prestações desproporcionais, tá? Ou em razão de fatos que
tornem ela excessivamente onerosa. Qual que é o requisito aqui, então? Eu deixei grifado em verde aí. É necessário que o consumidor demonstre apenas, a palavra apenas, proporcionalidade das prestações. Aqui é a figura da lesão que vocês estudaram em direito civil. Pensem lá. Um dado pautado na lesão do direito civil. No artigo 157. Lá, a gente precisa ir um pouco além. Lá, a gente precisa provar em uma relação civil. Eu tenho que provar a desproporcionalidade da pressão mais a necessidade ou inexpediente. Então, no Código Civil, para aplicar a lesão, eu preciso de 2 requisitos. Né? No Código Civil, eu preciso de desproporcionalidade da prestação mais necessidade ou inexperiência. No CDC, eu só preciso demonstrar desproporcionalidade na prestação. Tá? Eu não preciso mostrar necessidade ou experiência. Por que eu não preciso mostrar o requisito da inexperiência ou da necessidade? Porque o consumidor já milita, já presume em favor dele que ele é o quê? Mais fraco. Já presume em favor dele que ele desconhece. Tá? Então, veja, é mais fácil aplicar a lesão numa área de consumo, porque eu só preciso de um requisito. Por outro lado, é mais difícil eu comprovar a lesão numa relação civil, porque eu preciso aí dos 2 requisitos. Tá? Foram vistos lá no negócio jurídico. Isso é uma forma de modificar o contrato. Tá? Existe também a possibilidade de revisar um contrato. Tá? Pensem no seguinte exemplo. Tentei de comprar um carro zero financiado. Comprei o carro zero financiado. No mês que eu comprei, eu trabalhava. Eu trabalhava e tinha uma renda de, vamos supor, R$ 5.000 por mês. Então, eu tinha uma renda de 5.000 e pagava um financiamento de R$ 2.000 por mês. Vamos supor assim. Ganhava 5, pagava 2. São prestações sucessivas. Eu vou parar de pagar quando eu quitar. Daqui a 2 anos, por exemplo. Daqui a 2 anos eu quito o carro, cessou o pagamento. Vamos supor que no meio do primeiro ano vem o desemprego. Vem o desemprego, ou vem uma situação de doença na família, vem uma situação inesperada. Que eu não consigo mais pagar 2.000. Meu salário agora é 2.000. Se eu ganho 2.000, como é que eu vou pagar 2.000 pelo carro? Eu vou viver com o quê? Com nada? Aí eu vou solicitar o quê? Uma revisão do contrato para pagar o quê? Um valor mais baixo de parcela. Não é para pagar menos. Eu vou ter que pagar tudo. Mas eu vou pagar tudo num novo contrato. Esse contrato ele vai ser revisto. Qual que é a principal diferença aqui? Se é uma relação ou se é uma consumo. Se é uma relação civil, eu vou aplicar a teoria da imprevisão. E aí, como o próprio nome diz, vocês também já estudaram. Teoria da imprevisão. Eu preciso de um fato futuro, um fato superveniente, que é imprevisível. Então, eu só consigo modificar um contrato no Código Civil se o fato for futuro, imprevisível, além de oneroso. É difícil mudar o contrato civil, então. Tá? Eu tenho que mostrar para o juiz a imprevisibilidade. Aí sim seria esse exemplo que eu pensei aí. O desemprego, pensem aí a questão de uma doença,
mas aí não poderia ser uma doença pré-existente, porque tem que ser um fato completamente imprevisível. E aí tem jurisprudência que não tem nem o desemprego como imprevisível. E aí, se ela não aceita o desemprego como imprevisível, consigo mudar o contrato. Numa relação civil, tá? Fui comprar a sua casa. Eu comprei a sua casa de venda, relação civil. Agora, no exemplo que eu dei, comprei o carro, financiei o carro pelo banco. O que a jurisprudência, o que a doutrina, ela vai considerar? Ela vai considerar que eu posso fazer a revisão do contrato independentemente do fato ser visível. Essa é a diferença. Tá? Então, registrem. Do fato ser o quê, professor? Não entendi. Vou explicar de novo. Tá? Então, dentro do Código Civil, eu preciso de um fato imprevisível, um fato superveniente e imprevisível. No Código de Defesa do Consumidor, no CDC, eu preciso de um superveniente. Não importa se ele é previsível ou imprevisível. Então, para o CDC, eu não aplico a teoria da imprevisão. Por quê? Para o CDC, não importa se é previsível ou imprevisível. Fatos previsíveis no CDC também geram a revisão do contrato. Fatos previsíveis no Código Civil não gera revisão de contrato. É a diferença. Por quê? No Código Civil, a própria teoria é teoria da imprevisão. Então, tem que ser imprevisto. Imprevisto. Tem que ser um imprevisto. Eu não tinha previsão que aquilo. Aí eu aplico o artigo 478. Dentro do CDC, entende-se que o artigo 6º, inciso 5, adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico. E aí, teoria objetiva do negócio jurídico, eu destaquei aí para vocês, dispensa a imprevisibilidade do fato. Dispensa o caráter imprevisível. Então, quem defende isso, aceita que o contrato de consumo seja revisto, ainda que o fato seja previsível. Essa é a diferença. Para o Código Civil, fato imprevisível. Para o CDC, o fato pode ser imprevisível ou previsível. A imprevisibilidade não é requisito. Tá? Essa revisão de contrato, ela está pautada na própria mitigação do princípio da obrigatoriedade dos contratos, ou pacta sunt servanda. O contrato, ele existe para ser cumprido. Lembrem lá, é a famosa ideia. O contrato faz lei entre as partes. O contrato faz as partes. Se contrato faz lei entre as partes, mais vale isso no Código Civil. Isso é mais aplicável no Código Civil. No CDC, eu consigo simplificar o contrato de uma forma um pouco mais simples. Não vou dizer que é fácil, tá? Estou falando de forma teórica. De forma teórica é mais simples. Na prática é tão difícil quanto, tá? Mas para a gente aqui, a questão de prova importa. Então, na teoria, entende-se correto. Dentro do CDC, se eu quero revisar um contrato, aplica teoria da base objetiva do negócio jurídico. Tá? Existem pessoas, existem jurisprudência que fala que aplica a teoria da imprevisão no CDC. Tá? Eu não vou julgar como errado, mas nós vamos considerar aqui como correto aplicar a teoria da base objetiva e deixar a teoria da imprevisão para o Código Civil. Tá? Então, dentro desse tópico aqui da matéria, o que vocês vão ler com atenção? Vocês vão lembrar o que é a teoria da imprevisão, vão pesquisar, tem livro na biblioteca virtual para isso, tá?
Então, vocês vão ler a teoria da imprevisão e vão ler a teoria da base objetiva. Já viram aqui o que diferencia a outra? O fato ser ou não imprevisível. No Código Civil, o fato tem que ser imprevisível. No CDC, não é requisito a imprevisibilidade. Tá? Então, registrem como importante vocês fazerem aí relembrar e depois fazer a leitura. Esse é um ponto da matéria que vocês têm que dar uma pesquisada depois. Diferente do artigo 6º. Só o rol do artigo 6º, lê 2, 3 vezes lá e tá bom. Né? Leu, você já pega alguma coisa. Agora, a teoria de modificar o contrato, vocês vão ler um pouco mais. Não só o material aqui. Vocês vão dar uma complementada aí para poder entender a lógica dessas teorias, tá? Mas a diferença são essas, é basicamente essa que eu apontei aí. Então, DC aplica-se teoria da base objetiva do negócio jurídico. Código Civil aplica-se teoria da imprevisão. E o 8, que eu também falei que ia deixar para depois, porque ele é importante. Então temos que falar um pouquinho mais, que é a inversão do ônus da prova. Qual que é a regra no direito processual civil? Qual que é a regra? Quem tem que provar? Quem faz o fato? É o autor ou é o réu? Autor ou réu? Em regra, é quem alega. Se eu sou o consumidor, vamos sair do consumo. Vamos falar de uma relação qualquer, tá? Uma responsabilidade civil. Vocês já estudaram. Dentro de uma responsabilidade civil, tem lá coisas caídas ou lançadas do prédio. Caiu um vaso de planta na minha cabeça. Quem tem que fazer a prova para o juiz que caiu o vaso de planta na minha cabeça? É o dono do apartamento? Ou quem mora no apartamento? Ou sou eu? Sou eu. É a vítima, né? A regra é que quem alega é a vítima que vai ter que comprovar a situação. No CDC, existe uma possibilidade de inverter. Então, em alguns casos, pode ser que o juiz ele vai inverter o ônus da prova. Quem tem que se é isso ou se não é, o vencedor, e não o consumidor. Tá? A inversão do ônus da prova é justamente inverter quem vai fazer a prova aí em juízo da situação. Porque a regra seria que cabe à vítima. Então seria ao consumidor. Mas existe a possibilidade de eu inverter. Claro que pode existir perícia, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nas ações de consumo, pode existir uma perícia para averiguar se tem razão, tem. Não é disso que a gente está tratando. Nós só estamos tratando do dever ou não do autor provar esse fato constitutivo do direito dele. Em alguns casos, o autor ele não vai precisar provar esse fato constitutivo. Por quê? O juiz vai dar em benefício dele, porque é direito básico do consumidor ter aí, ó, a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova. A seu favor, quando? Quando aí ele põe os requisitos. Tá? Em regra, quando a alegação for verossímil, ou seja, a alegação tiver plausibilidade, o juiz acreditar no que ele fala, tiver um mínimo de verdade, então é um juízo de valor. Tá? Se o juiz se ter que a alegação ou não esquecer do ou, que não é e, é um ou outro, ele for hipossuficiente. Não é ele ser vulnerável. Todo consumidor é vulnerável. Aqui é ele ser hipossuficiente. E aí, cuidado, é ou porque
porque várias questões de OAB, inclusive, colocam e. Então, cada inversão do ônus da prova, o consumidor prova que a alegação é verossímil e que ele é consumidor. Não é e. Uma palavra só mata toda a questão. É ou. Ou ele mostra para o juiz que a ação é verossímil, ou ele mostra que ele é hipossuficiente, que ele é mais pobre na relação. Aí ele pode, ou pode, não é deve, ele pode ter a inversão do ônus da prova. É uma faculdade do juiz. Tá? 90% vai dar, 80%, 90% vai dar. Mas assim, na teoria, é uma faculdade. Ele não é obrigado. Nesse caso aqui, ele não é obrigado. Ele dá quando? O juiz vai dar quando? Se convence ou quando ele considera a hipossuficiência. Se naquele caso ele falar não considero, decisão dele. Claro que cabe recurso, mas assim, é decisão do juiz analisar isso aqui. E coloquei ao lado a súmula do Tribunal do Rio. Tá? Essa súmula do Tribunal do Rio, do TJ, é só para deixar claro que, dê uma olhada nela aí, os princípios facilitadores da defesa do consumidor no juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Chamam a atenção para a prova mínima do fato. Inversão do ônus da prova não significa que o consumidor não prova nada. Não significa que eu conto o que eu quiser e acabou. Tá? Eu tenho que ter uma prova mínima. Exemplo, eu tenho nota fiscal do produto ou um e-mail que eu comprei lá. Imagina, eu chego para o juiz e falo, comprei esse televisor. Comprei esse televisor na Casas Bahia. Tenho nota fiscal, não tenho comprovante de pagamento, não tenho e-mail, nada. Não tenho carnê, não tenho fatura no cartão. O que o juiz vai falar? Você não tem direito nenhum. Não tem prova nenhuma. Como que eu vou demandar Casas Bahia nessa situação? Não tenho nada. Nem testemunho eu tenho para dizer que eu comprei lá. Impossível. Tá? Então, inverter o ônus da prova não é só jogar no colo do réu, não. Eu tenho a mínima. O que é indivíduo é a situação, é o debate que vai existir. O que eu estou trazendo é o contraponto da súmula para vocês. Na súmula, lembrar que é uma súmula estadual, tá? Isso aqui não está previsto na lei, não está previsto no CDC, mas é importante para a prática, tá? Então, a inversão do ônus da prova não exonera a prova mínima, tá? É isso que eu estou chamando a atenção. E aí existe duas formas ou duas espécies, a gente pode chamar de espécies de inversão do ônus no CDC. Ela pode ser op iudices ou op legis. Ela é op iudices, expliquei para vocês. Quando há verossimilhança das alegações, quando a alegação é verossímil ou quando o autor é hipossuficiente. É o próprio artigo 6º, inciso 8. 6º, inciso 8, da inversão op iudices. E aí, o que significa iudices? A critério do juiz. Como eu falei, ela é subjetiva. Ela fica ao critério, ele vai decidir no caso concreto. Tá? Então, aí seria op iudices. Existe a inversão op legis. Inversão op legis, ela é imposta pela lei, como o próprio nome diz. Op legis, imposição legal, é determinada pelo CDC. Exemplo para vocês hoje, artigo 38. Publicidade. Quem tem o ônus da prova na cidade? Publicidade na TV, publicidade no rádio, publicidade na internet, é o patrocinador, é o anunciante.
é uma inversão op legis. Tá? Então, eu quero discutir publicidade, propaganda enganosa. O ônus de provar se aquilo é enganoso ou não cabe ao fornecedor. Por quê? Porque é uma inversão imposta pela lei. Não sou eu gravar propaganda. Claro que se eu gravar e mostrar para o juiz, é um meio de prova. Tá? Então, se a pessoa tiver, ela vai juntar. Eu tiro foto, eu tiro print e apresento. Mas aqui há o quê? Em favor do consumidor, a inversão. Então, a diferença a opiúdice é a critério do juiz, dentro daquelas duas situações, verossimilhança ou hipossuficiência, ou ela é uma inversão determinada pela lei, exemplo, o artigo 38. Artigo 12 e artigo 14, a gente vai tratar em outra aula. Mas só lembrem, a inversão op legis é para tratar da inversão imposta pela lei. Essa seria a op legis. E só para eu trouxe para vocês que com a STJ, como majoritário, o momento de inversão do ônus. Quando que a inversão do ônus da prova ela deve ser feita pelo juiz? Será que é antes da sentença ou na sentença? Tem que ser antes de proferir a decisão final ou junto com a decisão final? O melhor entendimento é que é antes da decisão final. Por quê? Antes da sentença. Por que tem que ser antes? Porque possibilita a discussão dos meios de prova. Imagina, chegar na sentença, e aí quando chega na sentença já passou toda a colheita de prova, né? Já teve prova documental, já teve pericial, já teve testemunhal. Aí chega na hora de dar sentença, o juiz fala, não inverto o ônus da prova. Julgo improcedente a ação por falta de prova. Mata todo o direito do consumidor. Agora, se ele coloca essa decisão antes, no despacho saneador, por exemplo, no momento que ele fixa o ponto controvertido da ação, aí ele dá oportunidade do consumidor se manifestar em provas, né? Antes da sentença. Então ele vem requerendo juntada de novos documentos, produção de prova testemunhal, depoimento pessoal do réu, e vai existir o quê? Essa possibilidade de dilação. Se fizer na sentença, o juiz mata. Então, o momento mais correto para decidir sobre a inversão é antes da sentença, é no despacho saneador. É no saneador que o juiz deve inverter ou não, né? Depende da situação. É no despacho saneador que o juiz se manifesta sobre a inversão do ônus da prova. Vão olhar a jurisprudência e vão ver juiz indo na sentença. O que eu estou dizendo aqui é que existem os dois posicionamentos. Tem juiz que inverte no saneador, tem juiz que inverte na sentença. O que é mais correto? O que é mais justo, considerando a nossa disciplina? Antes da sentença. Tá? Estou afirmando que quem faz em sentença está errado? Não. Até porque existe quem defende isso. Mas é minoritário. O entendimento majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, é que faça antes, faça no despacho saneador. Tá? Esse ponto aí final da matéria, ele é mais de processo civil. Né? Não é direito civil, mas é processo civil. Vocês já estudaram inversão do ônus, mas pelo menos eu acho que para dar uma relembrada aí, dentro da nossa matéria.